Evandro, quantos graus eu preciso para derreter uma garrafa? Essa é uma dúvida do Fernando Henrique que ele colocou em um dos vídeos aqui do canal onde eu mostro o processo de criação dessa garrafa aqui. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo onde eu explico passo a passo o processo de criação dessa mesma garrafa aqui, eu vou deixar o link aqui no card para depois você dar uma olhada, sendo que esse vídeo aqui é complemento desse daqui que eu vou deixar aqui para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, o processo de derretimento, de curvatura de uma garrafa de vidro ou do vidro em geral, ele passa por várias etapas, inclusive etapas de temperatura. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Eu sou Evandro Damasceno e a questão do processo de derretimento de uma garrafa focado basicamente na temperatura é algo muito interessante de se entender, principalmente se você ainda é iniciante ou já está iniciando na área da vidrofusão, focando seja em trabalhar com vidro plano ou até mesmo com garrafa de vidro. E uma coisa muito comum de se acontecer são as dúvidas, porque provavelmente se você ainda não teve, com certeza vai chegar a um ponto do seu aprendizado que você vai ter uma, duas, três ou até mesmo dezenas de dúvidas a respeito do processo. E o objetivo desse vídeo aqui é te explicar o momento em que o vidro ele começa a derreter à medida que você vai fazendo o trabalho de controle de temperatura. Inclusive, você pode pegar cacos de vidro como esses aqui e transformar em peças incríveis como essas aqui que eu estou mostrando para vocês. E é claro que você pode pegar a mesma técnica e adaptar conforme a tua criatividade e os teus gostos. Nesse caso aqui eu estou mostrando peças simples que qualquer pessoa pode criar utilizando seja um forno de alta temperatura ou até mesmo uma mufla como essa daqui que eu mostrei para vocês. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link de uma aula onde nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber para poder transformar cacos de vidro como esses aqui em peças incríveis como essas que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E geralmente, pessoal, existe ali uma temperatura específica ou uma temperatura aproximada em que o vidro ele já começa a amolecer. Vou citar aqui o mesmo exemplo da garrafa. Vamos supor que aqui é a garrafa e eu coloquei ela sobre uma base. À medida que eu elevo a temperatura, vou subindo a temperatura, para os ignorantes de plantão, à medida que o forno vai elevando a temperatura, o vidro ele vai chegar a um ponto exato, uma determinada temperatura, em que o vidro ele vai começar a derreter. Então a temperatura, se ela se mantiver fixa por um determinado tempo, o vidro ele vai aderir uma forma, seja uma forma de um molde que você colocou ou até mesmo no exemplo dessa garrafa aqui que eu estou mostrando para vocês, esse formato aqui que eu já mostrei em outros vídeos aqui do canal. E essa temperatura, pessoal, geralmente varia um pouco de acordo com o vidro que você vai estar utilizando. Caso você esteja termoformando, que a gente chama esse ato de você dar forma, moldar ou curvar o vidro. Caso você esteja termoformando uma garrafa, essa temperatura pode ser uma. Caso você esteja termoformando um vidro plano, essa temperatura pode ser outra. Caso você esteja trabalhando com vidros nobres, essa temperatura tende a ser um pouquinho mais baixa, mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que em garrafas de vidro e vidro plano ou vidro float, como eu costumo chamar, e muitas pessoas no mercado também conhecem o vidro plano, que é o vidro de janela, como vidro float, essa temperatura pode variar ali, pode ser bem próxima, a temperatura que o vidro começa a derreter pode ser bem próxima a 640 graus. Pessoal, 640 graus. Voltando aqui novamente para o exemplo que eu citei para vocês. Se eu coloco aqui na minha base uma garrafa de vidro ou um vidro plano, vamos supor que eu quero trabalhar com vidro plano e eu quero curvar uma placa. Eu quero pegar a mesma placa e dar esse formato aqui nela. Vamos supor aqui que eu queira criar um troféu, como esse daqui, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês. Nesse exemplo aqui, eu estou utilizando um vidro de 8 milímetros. Então, nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, eu tenho aqui a minha base, pego esse vidro aqui de 8 milímetros,
Antes disso, eu pego a minha base, curvo um pouco ela, pego o meu vidro de 8 milímetros e coloco dessa forma aqui. Vou elevando a temperatura, o forno vai elevando a temperatura. À medida que ele se aproximar de 640 graus, você não vai ver muita diferença na placa. Ela vai continuar a mesma. Assim que ele chegar em 640 graus e permanecer nessa temperatura por cerca de 5 a 10 minutos, você já vai perceber que a placa de vidro ela já vai estar um pouquinho curvada. Então, o que você tem que fazer nesse caso aqui, nesse exemplo em específico? Caso seja a sua primeira queima, você eleva a temperatura um pouquinho mais, em meados aí de 680 não, 720 graus você já consegue ter um bom resultado. Você eleva a temperatura até 720 graus e continua o processo de observação da sua peça. Ah, Evandro, o que seria esse processo de observação da minha peça? Simplesmente, pessoal, eu vou ensinar aqui uma técnica de observação bem interessante para quem está chegando aqui no canal ou acredita que a vidrofusão é um bicho de 7 cabeças de aprender. Observação é o seguinte: você vai lá no seu forno, para esse exemplo específico, você vai lá no seu forno, abre um pouquinho ele, abre isso aqui, ó, abre ele de forma que você consiga ver a peça. Abriu, olhou, calculou mais ou menos, fecha de novo. Você não pode deixar ele aberto muito tempo, que aí a peça começa a resfriar e dependendo da temperatura que ela chega, traz risco a ela. Então, observou, opa, a peça ainda não está no resultado que eu quero. Fecha o forno e espera mais um tempinho. Depois de um tempinho, você vai lá de novo, técnica de observação. Vai lá, abre um pouquinho, observa, opa, a peça está chegando no resultado que eu quero. Pessoal, aqui muito importante que eu sempre falo para os meus alunos, seja em cursos, palestras, cursos presenciais, cursos, enfim, sempre falo isso para os meus alunos. Dependendo da peça que você vai estar criando, basta somente um minutinho de descuido ou até mesmo menos que isso, dependendo da peça, 30 segundinhos de descuido para você perder todo o seu trabalho. Então, para esse exemplo, a peça, aqui é a base, aqui a peça está curvando já, falta pouquinha coisa, você tem que literalmente ficar próximo do seu forno, atento a ele. Porque supondo aqui que você vai estar executando suas primeiras queimas, você ainda não é tão experiente assim nesse caso, ou melhor ainda, se você está fazendo essa peça pela primeira vez, você tem que observar, principalmente para você poder calcular o tempo que você utilizou para a peça chegar nesse ponto, você vai ter que ficar próximo do seu forno para que no momento em que você abrir, fizer a técnica de visualização e perceber que a peça já está no ponto exato, você automaticamente, de forma manual, desliga o seu forno e aí já faz o resfriamento e, por consequência, posteriormente, o recozimento da sua peça para que todas as tensões do vidro sejam retiradas e aí você tem uma peça, no final de todo o processo, uma peça bem resistente e com brilho típico do vidro. Nesse caso aqui, esse troféu aqui, essa peça, foi uma peça que foi feita exclusivamente para um jogador da seleção, que eu não vou falar aqui o nome porque não é o intuito do vídeo falar quem é. Mas foi uma peça que encomendada por alguém aí que está jogando na seleção. Ah, Evandro, mas eu queria saber como que eu faço isso com a garrafa. Pessoal, aqui eu expliquei e puxei o exemplo pro vidro plano. Para a garrafa de vidro, você vai fazer a mesmíssima coisa. Base, garrafa, vai olhando a temperatura, assim que a garrafa chegar no formato que você quer, no formato que você esperou, vai lá no forno de forma manual mesmo, desliga ele, espera a temperatura cair, faz o recozimento da sua garrafa de vidro, da sua peça de vidro para ela ganhar mais resistência e novamente o brilho típico do vidro. E aí você espera o forno resfriar normalmente e no final de todo o processo você tem uma garrafa curvada ou até mesmo o vidro plano, o troféu que eu mostrei aqui para vocês feito com o vidro plano. E lembrando que caso você queira aprender a criar bijuterias como essas aqui de uma forma simples, prática e no conforto da sua própria casa, utilizando o seu próprio micro-ondas, o link do Bijuteria de Valor vai estar aqui na descrição desse vídeo.
Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, se inscreva no canal que isso ajuda a gente bastante. Também deixe seu like que isso ajuda o YouTube a impulsionar o nosso vídeo para que mais e mais pessoas aprendam a transformar garrafas de vidro em peças únicas. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!